Vamos lá. Saindo da classificação, vamos entrar então na flexão. Da classificação para flexão, vamos lá. Flexão de gênero dos substantivos. Vamos tirar a ferrugem de mais uma etapa aí. Flexão de gênero. O gênero do substantivo pode ser uniforme ou biforme. Qual é a diferença? Uniforme, uma só escrita, uma grafia. Se escreve do mesmo jeito para masculino e feminino. Se escreve do mesmo jeito. Epseno, comum de dois gêneros, sobrecomum são as classificações. Qual é a diferença desse cara? Epseno você usa para certos animais, que sempre você usa com a extensão macho e fêmea. Mas por que certos animais? Os animais que não têm feminino preciso, né? Se você é cavalo, égua, boi, vaca, não são epicenos. Porque você tem masculino e feminino, um de cada, são biformes. Mas se você é, por exemplo, jacaré. Pô, jacaré não inventaram ainda jacaroa, jacareca, jacaranta, não inventaram ainda. Jacaré macho e fêmea. Se não inventaram, é epiceno. Cobra macho, cobra fêmea. Não inventaram cobro, cobre, não inventaram ainda. Tá, então esses animais que você percebe que tem a flexão macho e fêmea são epicenos. São. Comum de dois. Se eu disser assim, nós temos algo em comum, igual ou diferente? Igual ou diferente? Igual. Nós temos algo em comum, igual, semelhante. Então, comum de dois é o mesmo, é igual para os dois. Que dois? Masculino e feminino. É a mesma palavra para os dois, só muda o artigo na frente, ou o determinante. Veja. O estudante, a estudante. Jornalista, aquele jornalista, aquela jornalista, eu posso mudar o determinante que for, mas a palavra é a mesma. Por isso que é comum para os dois. Sobrecomum. Pessoal, comum é igual ou diferente? Igual. Se eu digo sobre, é mais ou menos. Então, sobrecomum é mais comum ou menos comum? Muito comum ou pouco comum? Tranquilo, né? É muito comum. Ou seja, é tão igual, mas tão igual que até o artigo é o mesmo. A criança, até o artigo da frente é o mesmo. Nem ele muda. Comum de dois ainda muda o artigo. Mas sobrecomum, nem o artigo muda. A criança, a testemunha, o cônjuge, cuidado, cônjuge, só tem um gênero, tá? Cônjuge, meu cônjuge, acabou-se. Não, mas e se for mulher? Vou dizer minha cônjuge. Não, meu cônjuge, para homem ou para mulher. E eu vou chegar assim, não, porque minha cônjuge, tá errado, é meu cônjuge. Mas e se eu disser assim, meu cônjuge, o cara fala, não tem nada disso. Não vai pensar nada, pode ficar tranquilo. Ele não sabe, desconhece a gramática, pode ficar tranquilo, não tem nada a ver, tá? Vamos lá. Biforme. Indivíduo, tem gente que chama indivídua, né? Aquela individuazinha me paga. Eita. Nem pra xingar, rapaz, tá errado. Indivídua não. Aquela mulher é a monstrinha. Monstra não pode, é monstro. É sobrecomum, tá certo? Então cuidado com essas invenções, que esses masculinos e femininos são horríveis, né? A monstrinha, pensa na monstrinha, uma draga, né? Não tem, né? Cuidado com isso. Embora existam masculinos e femininos exóticos, esquisitíssimos, né? O macho adulto da baleia, cacharel, para matar um, né? Cacharel, feminino, cacharela. Elefante fêmea adulto, aliar, bicho. E o pior que existe, elefante, elefoa, elefanta, as duas formas. Professor, ela é foa, ela é fanta, ela é coca, ela é pepsi, né? Daqui a pouco o povo está inventando, ela é fanta elástica, né, bicho? Ela é fanta, acredita, é fanta. Veja, é assim mesmo, existe, ela é foa, ela é fanta, nenhum problema. Mas é importante observar essas construções que femininas são esquisitíssimos, né? Tem alguns que são tristes. Cupim. Qual é o feminino de cupim? Aí o cara, pela lógica, né? Cupinha, cupina, não é? Cupim fêmea, não seria mais lógico. Aí o cara, no norte do Tocantins, daí vai siriri, arará. O cara, arará. Arará é o cupim fêmea. Arará, com agudo no ar. E o macho, siriri. Peraí, bicho, é esculhambação esse negócio. Uma banca cearense chamada ACEP colocou isso num concurso já, do BNB.
Resta de alhos, correição de formiga, pelo amor de Deus, pô, coletivo. O IPAD já colocou no concurso da Prefeitura de Gravatá. Tem umas bancas que esculhambam, né? Então, assim, sei lá. Eu não perderia meu tempo estudando isso, não. Tem umas coisas assim. Feminino de peixe-boi. Vá. Não é? É ou não é? Oi? Não é o mais lógico? Não vejo? Foi unanimidade. Peixe e vaca, mó, blu, né? A bolinha, blu. Consenso, né? Peixe e vaca, professor. Incrível. Mesmo o projeto Peixe Boi Marinho, tá, galera? Já mandou ofício para lá, para a Academia de Letras, Presidência da República. Muda esse negócio, tá errado, né? Até hoje. O certo seria peixe boi macho, peixe boi fêmea. Espécie mesmo, o certo é esse. Mas do ponto de vista mesmo gramatical, não mudaram ainda. Peixe mulher. Tá vendo, cara? Filma. Mas que absurdo. Peixe mulher. Diga aí. Incrível, nada. Brasil. Virou Brasil. Impressionante. Ok. Bom, vou ver esse quadrinho de observação para dar um breakzinho para você tomar seu cafezinho. Bom, biformes, duas grafias, desinenciais heterônimos, aluno, aluna, é desinencial porque você muda a terminação, OA. Heterônimo é porque você usa nomes diferentes, homem, mulher, rapaz, moça, cavalo, égua, heteronimos. Observação. Substantivos terminados em ema ou oma são masculinos. Estratagema, axioma, fibrema, teorema, fibroma, eczema, oma é tudo masculino. Gênero aparente caiu na FGV. Como a FGV está fazendo o TJ do Piauí aí, a FGV já perguntou com gênero aparente também, concurso. Pô, gênero aparente, como é que é isso? É porque aparenta mudança de gênero, mas na verdade não muda. O que muda é o sentido da palavra. Uma coisa é você dizer, o estudante, a estudante. O artigo OA muda só o gênero, a palavra é a mesma. O estudante é a estudante. O jornalista, a jornalista, a mudança de artigo muda só o gênero mesmo. Mas quando eu digo o rádio, a rádio, mudou o gênero? Mudou o sentido. O rádio, o aparelho receptor, a rádio, a estação, a emissora, mudou completamente o sentido. Então, aparenta ser mudança de gênero, mas na verdade é mudança de sentido. Papelão é necessariamente sinônimo, necessariamente aumentativo de papel? Necessariamente aumentativo de papel? Não, pode ser um tipo de papel. Caixão é um tipo de caixa? A FGV trabalhou com isso. É uma questão recente, agora, no ano passado. Percebeu? Assinar alternativa em que há realmente, apenas ou exclusivamente alguma coisa assim. Aumentativa aparente, então forma aparente. Nesse caso aí não era só forma aparente, também era outro tipo, é uma questão de mudança semântica. Tá? Então você tem aí o capital, a capital, o rádio, a rádio, o guia, a guia, o lente, a lente e por aí vai. Né? Vários sentidos aí. O dinheiro, aqui a capital, a cidade, o rádio, a rádio, beleza. Substantivo de gênero livre é a palavra personagem. A palavra personagem é gênero livre por quê? Porque tanto faz o personagem, a personagem. E detalhe, eu posso usar o a, não é só porque a mulher é homem, não. Eu posso usar a personagem para homem tranquilamente, sem nenhum problema. A personagem de Antônio Fagundes, o personagem de Antônio Fagundes é livre, nenhum problema. Eu posso usar o a como gênero livre aí. Certo? Beleza? Vamos dar um breakzinho então, beber sua aguinha, dedinho, beberam. Intervalozinho rápido hoje, tá? Porque a gente atrasou um pouquinho hoje aí, 10 minutinhos só para fazer um cafezinho e tal, só para dar uma quebradinha, tá? Valeu. Na flexão de número você tem os substantivos simples em relação aos plurais, né? Plural e singular. Pessoal, o plural dos substantivos simples é super tranquilo, até porque nós somos usuários de língua, então não tem nenhum problema, né? Aquela questão das palavras de domínio público, domínio geral, é muito tranquilo. Qual o plural de casa? Qual o plural de casa? Qual o plural de livro? Boné? Moral da história. Se a palavra terminar com vogal, o plural é feito como? Acrescentando-se S. Qual o plural de homem? Qual o plural de som? Se terminar com M, plural? NS. Qual o plural de dor? Qual o plural de ser? Se a palavra terminar com R, o plural é feito como? S. Qual o plural de vez?
Qual o plural de voz? Se a palavra terminar com Z, plural? Eu posso fazer trocentas perguntas, você vai responder a todas. Porque no dia a dia a gente já faz isso. Tá, qual o plural de quintal? Painel, barril, farol, faróis, barris, não é isso? O plural de paú, paús. Como é, rapaz? Paul McCartney? Não, não é Paul não, é paús. Paú, oxítona. Paú significa pântano. Pântano. Essa palavra já cai em prova. Paú, paús. Baú, baús. Tá aqui, ó, oxítona nenhum. Então você tem isso aí, tá? Só que algumas outras palavras muitas vezes provocam dúvidas em relação à pronúncia, em relação aos plurais também. Tá, vocês responderam a todas que eu perguntei agora. Mas se eu disser outras palavras, eu tenho certeza que não haverá a mesma facilidade. Por exemplo, qual o plural de chapéu? Tava tudo tão fluente agora. Tão consensual, assim, tão rápido. Qual o plural de troféu? Qual o plural de degrau? Deu para perceber que existem certos casos em que o consenso vai embora. Degrau, chapéu. Dá para perceber que o consenso já vai. Pronto. Exatamente nesses casos que a gente vai começar a tocar agora, vai começar a trabalhar esses casos mais polêmicos aí. Vamos lá, substantivo simples, troféu, troféus, pessoal. Dentro de ditongos, quando a palavra é formada por ditongos, o plural é feito apenas acrescentando-se S. Basta acrescentar o S. Qual o plural de herói? Qual o plural de herói? A mesma regra de herói, que termina com OI, ditongo, é para chapéu, degrau, para tudo. Qual o plural de chapéu? Siga a regra, rapaz. Não toque na palavra, apenas coloque S. O plural de chapéu? Chapéus. Plural de degrau? Degraus. Qual o plural de troféu? Troféus. Essa foi. Ah, funcionou, tá? Então cuidado aí, tá certo, gente? Basta acrescentar o S, mais nada. Hífens, exceção cânones. Terminados em I e L, plural de duas maneiras. Se forem oxítonos, IS, é o que vocês já viram. Canil, canis, barril, barris, funil, funis. Os terminados, os paroxítonos, E e S. Olha a diferença, ó. Míssil, mísseis. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Réptil, répteis. E assim por diante. Observação. A palavra réptil possui dupla pronúncia. Se possui dupla pronúncia, também tem dupla grafia do plural. O plural de réptil é répteis. Mas o plural de reptil, que também está correto, é reptis. Pô, quer dizer que eu posso dizer, eu vi um reptil? Pode. Tá certo. Eu vi 2 reptis. Certíssimo. Então, se você disser réptil, então a palavra réptil possui 2 plurais, né? Não. A palavra réptil possui um plural. Agora, como ela pode ser pronunciada de 2 formas, a pronúncia réptil tem plural répteis e a pronúncia reptil tem plural reptis. Então não é réptil que tenha 2 plurais. Cuidado. Vamos lá, olha só. Espécimen, espécimens ou especímenes. Hífens ou hífenes. Pólen, pólens ou pólenes. Cada plural horroroso, esse do EN, né? Os terminados em S, plural de 2 formas. Quando monossilábicos, oxítonos, acrescenta ES. As ases, retróses, paroxítonos e proparoxítonos, não pode mexer na palavra, até porque já tem S aí. Você só mexe no artigo. Plural de ônibus, os ônibus. Até porque os ônibuses, os lápises, ficaria horroroso, né? O lápis, os lápis. Tá.
Os terminados em ão. A regra das palavras terminadas em ão é a consagração pela escrita, é o uso efetivamente. Não tem jeito, a terminação ão você tem que conhecer do dicionário, do uso da palavra, fazendo listas e realmente memorizando. Porque não é uma regra precisa. Nesse caso aí, por exemplo, avião, aviões. A maioria das palavras e muitos aumentativos, terminação ão. Mas você tem também ons, ães, ó. Cão, cães, cidadão, destaque cidadão, já apareceu muito em provas. Cidadão, plural, cidadãos. Cidadãos, não cidadões. Os terminados em X, se forem monossilábicos, ES ou somente o artigo. O box, os box, então boxes, tanto faz. Dissílabo, artigo na frente. Os tórax. Aí tranquilo. Substantivos estrangeiros, basta colocar um S na frente. Shop, shops, hardware, hardwares, softwares, scanners, basta colocar o S na frente, né, desse caso aí. Exceto aquelas que já foram portuguesadas de alguma forma. Hambúrguer, você pode usar hambúrgueres, porque termina com R, então é S, né? Mudança de número com mudança de sentido, nenhum problema. Há palavras que quando você troca para o plural, ela troca o sentido também, né? Muitas vezes. A palavra bem, bem no singular, pode ser bem advérbio, estou bem, ou pode ser bem patrimônio. Eu comprei um bem, eu adquiri um bem. Pode. Advérbio, patrimônio. Mas tá, se eu pluralizar, eu já descaracterizo o bem. No caso, já descaracterizo o bem-estar, né? No caso. Se eu disser assim, nós estamos bem. Tá, mas se eu disser plural, eu não posso dizer, nós estamos bens. Não dá, né? Eles bens que informaram isso, não tem como, né? Bens plural é só patrimônio, não tem jeito, né? Aí você tem aí a palavra bem, a palavra costa, eita, que essa é horrorosa, né? Eu tô com a dor na minha costa, não rapaz, é costas, não, é só desse lado aqui. Como se existisse costa direita e costa esquerda. Ah, minha costa. Costas, dorso, um braço. Não tem jeito. Não existe costa direita e costa esquerda. É o lado direito das costas, o lado esquerdo das costas. É diferente, né? Agora, claro que algumas palavras dessas assim, existem no singular também. Então é interessante, por exemplo, que as pessoas essa semana tem um mês, eu acho. As pessoas perguntaram, Marcelo, existem algumas palavras que só tem grafia plural, né? Algumas. Mas existe uma formatação singular para muitos contextos e as pessoas desconhecem. Por exemplo, a palavra pêsame existe. Pêsame e pêsames. Antes, algumas gramáticas, inclusive, só registravam pêsames no plural. Meus pêsames e tal. Parabéns, as pessoas só conhecem esse plural. Parabéns, mas existe singular, parabéns. Ah, parabéns atrasado, né? Hã? Não é? Não. Então tem que ser atrasados. Parabéns atrasados. Ou então parabéns atrasado. Cumprimento. Já sexta tem que ser coisa pro... Não. Tem que ser coisa diferente. Assim, meu irmão passou o fim de semana pensando nisso. Parabéns pra você. É um só, entendeu? Parabéns. Fazer o quê, né? Parabéns, bicho. Incrível, atrasado. Né? Mas é isso mesmo, parabéns. Existe forma singular. Aí, pô, mas onde é que eu acho isso? Na internet você tem lá, o dicionário Michaelis tem esse registro. O Michaelis é língua portuguesa, o UOL, tal, tem lá, é gratuito. Vamos lá. Substantivos compostos. Dos substantivos compostos tem aí, não separados por hífen, separados por hífen. Vamos lá. Existem algumas recomendações chave de substantivos compostos. Eu vou fazer aquele nosso velho resumão. Vamos lá, copie isso aqui. Professor, só uma dúvida. Ciúme. Eu vejo muitas pessoas usando assim, ciúmes. Aí, como... Singular e plural. Vai depender do contexto. Tem. Mas existe sim, sem problema.
existem femininos. Eu estava me lembrando aqui de alguns masculinos e femininos exóticos, né? Hoje de manhã, por exemplo, eu fui dar um aviso numa turma de ensino médio e um professor de uma outra matéria, acho que era biologia, estava vendo alguma coisa aí de sistema fisiológico e tal, hormônios, negócio. Aí o pessoal me parou, professor, aí perguntaram pela palavra libido, o gênero da palavra libido. Aí o feminino. Como é a libido? Sim. Aí, claro, para provocar, né? A palavra tesão também. Aí a turma, a sala faltou cair, né? Porque adolescente gosta dessas brincadeiras, a gente aproveita, mexe logo, né, para brincar, né? Aí tesão, tesão, feminino. É uma palavra que originalmente sempre foi feminino. Agora, de 5 anos para cá, as versões mais recentes dos dicionários consideram as duas formas. Assim como a palavra tapa, que era a tapa, sempre foi feminino. Aí depois o pessoal começou a falar o tapa, vou te dar um tapa na cara e tal. O uso consagrou por uma década, mais de uma década, a forma masculina também. Então você tem um tapa. Mas é da mesma forma, a razão é a mesma. Que é aquela questão da lexicalização. Mas imaginem, a galera tá só voltando a derrubar a sala. Do jeito que ele não gosta, a gente já brinca logo sexta-feira, pronto. Vai ser o assunto do fim de semana. Por falar em sexta-feira, aí a gente vai aqui pra cantina aqui, professor, beleza? Hoje tem uma charquezinha, viu? Eu digo, ok, amigo. É masculino, o charque. É uma macaxeirazinha com uma charquezinha, eu digo, tranquilo. Abre um apetite. O charque é masculino. De hífen é a palavra composta normal. Por composição, por justaposição. Sexta-feira. O hífen aqui é por formação de palavras compostas. A alteração do hífen no novo acordo só foi com palavras prefixais, prefixo, pedaço de palavra seguido de palavra, ou então palavras compostas com preposição no meio. Aqui é uma formação, é uma composição por justaposição, regra normal. Ou seja, sexta é uma palavra que existe inteira, completa, e aqui é outra palavra completa. Eu só fiz juntar como guarda-chuva. Guarda existe, chuva também. Eu juntei as duas para formar uma terceira. É uma junção simples. Sim, junção simples. Não entra naquelas regras de hífen que a gente estudou, porque não houve alteração. Não, porque aquela regra que a gente estudou eram prefixos, eram pedaços de palavra. Anti, super, semi, não é palavra inteira, é palavra completa mesmo, entendeu? Aqui são palavras com substantivos, numerais, são palavras inteiras completas. Bom, vamos lá. Pessoal,
Regra geral dos substantivos compostos. Essas 3 regras já vão ajudá-los muito em relação à condução da história, tá? A primeira delas, a primeira regra super importante, é quando você tem palavras compostas, por exemplo, nesse caso aqui, com 2 elementos, dentro desse grupo, são. Substantivos compostos, são, substantivo, adjetivo, numeral, todos eles variam. São varia. Tá, bora. Pessoal, quem varia? São. Quem varia? O que é são? Substantivo, adjetivo, numeral. Vamos lá. Couve-flor. Couve é o quê? Flor também é o quê? Substantivo varia. Qual o plural de couve-flor? Diga. Couves-flores. Tranquilo, normal. Sexta-feira, caiu no TJ, 2012. Foi a palavra que caiu, sexta-feira. Isso aqui tá, e a medida será publicada na próxima sexta-feira. O plural da palavra sexta-feira, muita gente errou. Na prova. Muita gente colocou sexta-feiras. Ele botou lá sexta-feiras e a galera entrou na onda. Sexta é o quê? Sexta é o quê? Feira é o quê? Numeral varia. Substantivo varia. Qual o plural de sexta-feira? Diga. Sextas-feiras. Numeral, substantivo. Gentil homem. Gentil é o quê? Adjetivo, qualidade. Homem é o quê? Substantivo. Adjetivo varia? Substantivo varia? Qual o plural de gentil homem? Diga. É isso? Gentis homens. Gentis homens. Tranquilo. Então não tem mistério não. São. Beija-flor. Qual o plural do beija-flor? Beija é o quê? Beija é verbo. Beija é verbo, verbo beijar. Verbo é sã? Verbo é sã? Verbo não é sã, então não varia. Flor é verbo? Flor é substantivo. Então, plural do beija-flor? Beija-flores. Porque não varia. Vamos lá. Plural de pé de moleque. Pessoal, qual é o plural de pé de moleque? Plural de palavras formadas por elemento de ligação, com ou sem hífen, não importa. Se tiver preposição no meio, a preposição ela barra a passagem do plural. Então, plural de pé de moleque, pés de moleque. Percebeu? Pés de moleque. Qual o plural de gavião do mangue? Qual o plural de gavião do mangue? Gaviões do mangue. Mula sem cabeça. Qual o plural de mula sem cabeça? Mulas sem... É preposição? Parou aí. Mulas sem cabeça. A preposição ela trava. Pão de ló. Pães de ló. Trava. Tá? Tá. Nesse caso aqui. E quando o segundo elemento especifica o primeiro? Quando o segundo elemento especificar o primeiro, indicando tipo, espécie ou finalidade. Antigamente, a regra só permitia o plural do primeiro. Bananas, maçã, navios, escola. Só podia ser assim. Hoje em dia, desde o ano 2000, os dois já são válidos. O dicionário AIS da língua portuguesa, quando foi publicado, já homologou as duas formas. Bananas, maçã ou bananas, maçãs, indicando tipo, espécie ou finalidade. Dois plurais válidos, lícitos. Se o segundo especificar o primeiro, tanto faz. Até porque não tinha lógica proibir, né? Banana é substantivo, maçã também. Por que proibir se a flexão permite? Tinha lógica. Não, porque ele é um especificador, porque tem função adjetiva. Tá, e adjetivo não varia não? Varia. Então por que proibir? Tem o menor sentido isso, tá? Vamos lá. Os não separados por hífen, então simples aí, né? Na página 28 ainda. Justapostos ou aglutinados, não interessa. Se não for separado por hífen, é tratado como uma palavra comum, normal. Pontapés, passatempos, aguardentes, planaltos, é como se fosse uma palavra só, nenhum problema. Aqueles com elemento de ligação, nesse caso aí, substantivo sem hífen. Tá. Mãos de obra, pores do sol, salas de aula, cafés com leite. Essa mesma regra aqui, ó. Com hífen ou sem hífen, se tiver preposição no meio, ela trava a passagem no plural. Percebeu? Trava, então não tem problema. Joia? Aqui, ó. Beleza.